Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode abrir a Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 16. Livro de Jó, capítulo 16, a partir do versículo 1. Então respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas de todos vós. Vós sois consoladores molestos. Porventura não tem fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também com vós, como vós falais, e a vossa alma, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras como vós, contra vós, e manearia contra vós a minha cabeça, antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios, abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, mas se eu calar-me, qual é o meu alívio? Aleluia. Até aqui, versículo 6. Ore comigo, Deus, Pai eterno, santo. Nós lemos, Senhor, a tua palavra aí. Eu sei que o Senhor já ministrou no meu coração, mas eu peço nessa noite, Pai, que ministra no coração da tua igreja, Pai, dá-nos a revelação da tua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Pode ficar sentado, dando glória. Aleluia. Então, na verdade, Deus já tem ministrado no meu coração essa palavra já há muito tempo. Confesso que eu até tinha comentado com o Pablo que eu ia trazer uma outra mensagem para a igreja, mas Deus quis falar hoje através dessa mensagem. E eu creio que existe um sobrenatural para acontecer na vida da igreja por causa dessa mensagem. Porque hoje acho que de algumas maneiras ele tentou me fazer não vir. A minha massa sobrou, meu andame quebrou. E eu trabalhei na casa de uma abençoada aí que me ensinou a descansar o almoço numa rede. E hoje a minha rede quebrou. Eu creio que Deus quer ministrar no coração da igreja e a palavra vai ser forte. Amém. Eu sei que a irmã Vera pregou essa mensagem já, mas, quer dizer, pregou em Jó, né? Mas não essa mensagem. Porque nesse texto é uma resposta
resposta de Jó ao seu amigo ele faz, cara. Ele faz. Lá no início vai dizer a Bíblia que os amigos de Jó, todo mundo aqui conhece a história de Jó? Todo mundo conhece? Jó era um homem íntegro, um homem reto, que se desviava do mal. E quem falou isso de Jó foi o próprio Deus. O próprio Deus deu testemunho da integridade de Jó. A Bíblia vai dizer lá no início de Jó que os seres celestiais, na minha Bíblia está dizendo assim, os seres celestiais estavam passando diante de Deus e o inimigo estava no meio deles. E Deus viu ele e perguntou: de onde vens? E ele fala: venho de andar de um lado para o outro na terra. E aí Deus fala com ele: tem visto lá o meu servo Jó, homem íntegro? Não há ninguém na terra mais íntegro do que ele, mais justo do que ele. E Deus dá testemunho e o inimigo vai falar com ele: ele é porque ele tem tudo, porque o Senhor o abençoa com tudo. Deixa eu tocar, deixa eu tomar tudo dele. Você vê se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E há muito tempo Deus ministra essa parte da história de Jó no meu coração. Que a Bíblia ela nos instrui que nós temos que se alegrar com quem se alegra e entristecer com quem está triste. Está lá em Romanos. E a Bíblia nos instrui que nós temos que consolar os nossos amigos. E ontem na segunda-feira, nós fomos visitar um amigo, o amigo do Rony, que está sentado. E no caminho para lá eu perguntei ao Senhor: estou indo lá visitar ele, eu conheço ele de vista. Que palavra eu vou falar com ele? Que palavra? E aí o Senhor me trouxe a memória de Jó. Na hora que o Senhor me trouxe, eu não entendi. Eu até perguntei: mas a história de Jó é história de sofrimento. Jó foi um homem que foi provado por Deus. A história de Jó é uma história de tristeza, de dor. E até então eu não ia ministrar essa mensagem. E aí depois que Deus foi me falando, eu fui: rapaz, é isso que Deus quer falar conosco hoje. Porque quando a gente combinou aqui, um monte de gente falou que ia. Sim, eu sei que alguns teve os seus compromissos e não teve condições de ir. Mas, graças a Deus, fomos lá. Teve um abençoado que chegou já bem tarde, né? Mas a gente foi lá e deu para ver no rosto dele a alegria de estarmos lá. E ao estar lá, eu já tive na situação dele, não o tamanho da dor que ele está sentindo, mas eu já tive na situação dele. Já fui assentado, já fiquei em casa quebrado, um pedaço só, cuidando igual ele, mas já tive quebrado em casa. E eu sei o que é a dor, a necessidade de alguém ter que te levar no banheiro, de alguém ter que, até uma coisa simples que é abrir o guarda-roupa
pegar uma roupa, alguém tem que fazer para ele. Então, de uma certa forma, eu sinto um tamanho um pouco da dor dele. E o que esse texto ele vem nos falar é uma resposta de Jó a Bíblia diz que os amigos de Jó vão até ele e no começo eles começam até bem, porque a Bíblia descreve que quando eles veem Jó, eles nem reconhecem do tamanho do flagelo de Jó, porque a Bíblia descreve que Jó deu erupções na pele, deu um monte de tumores. Jó ficou. Ele se descreve que ele estava pele e osso, mas na verdade nem pele, porque a pele se soltou. A doença de Jó foi tão terrível que as unhas caíram. A Bíblia descreve que era um tipo de lepra, que além de dar machucados, se doía, coçava, coça e dói. E aí a Bíblia descreve que, por falta de ter unha, ele usava caco de telha para se coçar. Imagina eu a dor. E por conhecer a situação de alguém que já passou por enfermidade, por uma doença, por um acidente, a pessoa não fica só, no caso de Jó ali, ele não estava só sentindo dor física, mas ele estava sentindo dor emocional, porque Jó perdeu todos os seus 10 filhos de uma vez só. Jó perdeu toda a sua fortuna. Jó perdeu tudo. E ali os amigos dele que estavam ali para consolar ele, a Bíblia vai dizer que eles estavam procurando em Jó talvez uma desculpa para o que estava acontecendo. Eles queriam que Jó confessasse um pecado, para dizer, está sofrendo porque pecou, está nesse flagelo, isso tudo está acontecendo porque pecou. Ou seja, na mente daqueles homens, Jó iria confessar um pecado, iria confessar um erro dele, e eles iriam orar por Jó, para Jó ser curado. E as coisas que aqueles homens falaram com Jó, é terrível, terrível. Se você ler uma Bíblia numa versão mais atual, é muito terrível. E o que Deus quer ministrar no nosso coração através desta mensagem? Que nós devemos, igual o Jó fala aqui, até quando vocês irão continuar falando palavras vãs ou jogando palavras ao vento? Até quando eu terei que aguentar a afronta de vocês, que ao invés de vocês estar aqui me consolando, vocês julgando? Nós temos que entender que nós temos um chamado, e o nosso chamado é ser copiador de Cristo. Me faz lembrar quando o leproso chega até Jesus e fala com Jesus assim: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E me chama muita atenção na mensagem que a resposta de Jesus são, acho que uns 4 textos de leprosos que chegam até Jesus e fazem essa mesma pergunta, desse mesmo modelo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus responde: eu quero. E toca no leproso e cura. Aleluia.
Lázaro ter morrido. A Bíblia diz que quando Maria chega até Jesus, Jesus entristece o rosto e chora. O que isso Deus quer falar conosco através dessas coisas? Nós temos que ter compaixão. O que é ter compaixão de alguém? É se colocar no lugar daquela pessoa. É se colocar e no momento da dor, sentir a dor com ele. É de se imaginar, no caso do nosso amigo, o amigo do Rony. No caso dele, ele se acidentou, ele não está com gesso porque teve que colocar parafusos. Então tem feridas abertas que precisam ser tratadas, por isso não tem gesso. Mas ele tem que ficar imóvel. Nós fomos lá, nós chegamos, ele disse que ele estava na sala nos esperando, sentado, mas o médico exigiu que ele ficasse deitado. Nenhuma posição. Ele não pode se mexer. Imagina uma pessoa que anda para lá e para cá, igual eu estou andando aqui, ter que ficar sem se mexer. E sem contar que o corpo da gente, nosso corpo, se ficar parado em uma posição, ele atrofia, ele endurece os músculos. Verdade. E aí depois eu já comecei a imaginar ele fazendo a fisioterapia, sentindo dor para poder voltar a andar. E é isso que Deus quer ministrar no nosso coração, que nós temos que ter esse tipo de empatia um com o outro. Glória a Deus. De olhar para o seu próximo e sentir a dor com ele. E até mesmo instruído pela Bíblia, chorar com ele. E foi isso que os amigos de Jó não teve. Os amigos de Jó ficaram ali, a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias na casa de Jó. Foi uma visita de 7 dias. Mas eles ficaram ali acusando ele, caçando nele um defeito, um erro. Meu Deus. És maravilhoso. Por isso, irmãos, que a Bíblia nos instrui para nós vivermos de acordo com a Bíblia. Paulo diz, sedes meus copiadores como eu sou de Cristo. Nós temos que viver, falar as coisas de acordo com a vontade de Deus. Pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus. Instruir de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro na escola bíblica, uma coisa que Pablo falou, que chamou muita atenção, a minha atenção. Dia de culto é dia de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor. Hoje é dia de cultuar o Senhor. Hoje é dia de eu vim aqui dar alguma coisa para o Senhor, dar o meu culto ao Senhor. Obrigado. Dar o meu culto ao Senhor e as bênçãos que eu vou receber hoje é por estar próximo do Senhor, porque quando a gente está próximo do Senhor, Ele nos abençoa. E é isso que nós precisamos, estar próximo ao Senhor, cultuando ao Senhor, buscando o entendimento do Senhor, para numa visita nós sabermos o que falar, o que fazer, não sermos como eles lá. O nome é muito complicado, irmão, né? É complicado de decorar.
3 amigos. E como o pastor leu aqui no início, Deus nos envia o Consolador Glória a Deus. Obrigado. na hora da angústia, na hora da És enfermidade, na hora do maravilhoso, Senhor. problema, Obrigado. na hora da dor. Deus envia o Consolador e a Bíblia diz que também Ele nos ensina, se nós nos colocarmos em posição de copiador de Cristo, Ele nos ensina a ser Consolador. Ele nos ensina a fazer com a vontade de Deus, as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então que sejamos como Paulo, copiador de Cristo, não como os amigos de Jó, que o acusaram. E mesmo que alguém o acusar, ou e saiba que a palavra do Senhor diz que em Mateus 7, da mesma maneira que julgar alguém, você será julgado. Então não sejamos julgadores. Quando vemos alguém de algum tipo de enfermidade ou de algum tipo de dificuldade, que tenhamos o coração de Jesus, de misericórdia, de compaixão, de empatia, não desses homens. Que sejamos copiadores de Cristo, copiadores de Cristo, que andemos de acordo com a vontade de Deus, porque também Deus cobra. Lá no capítulo 42 de Jó, a Bíblia vai dizer que Deus ele fala com os amigos de Jó. E é muito forte isso, irmãos. Me chamou muito a minha atenção. Quero dizer, a partir do versículo 10, capítulo 42, Deus fala com eles e está irritado com eles, com as palavras deles contra Jó. Deus se irritou com eles e fala com eles e escreve o que eles têm que fazer para Deus ouvir as suas orações. Escreve que eles têm que ir até Jó, levar oferta de sacrifício e pedir a Jó, para Jó orar por eles. Se Jó orar por eles, Deus vai ouvir a oração deles. Eu entendo que o livro de Jó é uma história de uma aprovação de Deus com o homem. Mas eu creio que essa aprovação de Jó era como a gente pode dizer, Jó era um diamante bruto e precisava ser lapidado. Jó era um homem que tinha medo. A Bíblia diz que os filhos de Jó faziam festas, faziam banquetes. E no outro dia, Jó, com medo que houvesse alguma coisa nos filhos dele que Deus reprovasse, Jó oferecia sacrifício pelos filhos. Eu creio que esse medo precisava passar. Eu creio que Jó precisava de um sobrenatural com Deus. É tanto que lá no finalzinho, depois que Jó orou, Deus restituiu tudo em dobro, tudo que ele tinha em dobro. A Bíblia diz que as filhas de Jó foram as mulheres mais belas daquela época. A fortuna de Jó foi tudo dobrada.
Obrigado. Aleluia. Obrigado. E Jó responde a Deus o seguinte: antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu contemplei face a face. Glória a Deus. Então, às vezes, você está passando por um problema, por um mal, talvez uma enfermidade ou um acidente. Pode ter realmente ter sido permissão de Deus, igual foi na vida de Jó. Mas, como eu falei lá com o amigo Rony, Deus quer um tempo sozinho com você. Como no caso de Jó, que era o diamante bruto e precisava ser lapidado. Jó teve uma conversa longa com Deus. Jó perguntou um monte de coisa e Deus respondeu um monte de coisa e esclareceu um monte de coisa de Jó. Esclareceu para os amigos de Jó também um bocado de coisa. E é isso, Deus quer esclarecer as coisas conosco. Deus quer ter intimidade com cada um de nós. Deus quer ter comunhão conosco. Então, às vezes a gente está por um problema e a primeira coisa que nós fazemos é tentar, da nossa maneira, resolver o problema. Mas, na verdade, em todo tempo, Deus está querendo um íntimo com você. Deus está querendo uma intimidade conosco e talvez da primeira vez, no primeiro momento, se nós ajoelharmos, se nós nos prostrarmos diante de Deus, o problema vai ser resolvido. Então o que nós precisamos é estar com a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração voltado para Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Deus tem muitas promessas para nós. Deus tem muita promessa para você. E Ele quer intimidade. Cada um de nós quer ter momentos conosco. E aí eu quero finalizar com uma pergunta. Com quem nós somos parecidos? Os amigos de Jó ou com Jesus? Fica para mim essa oportunidade. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking tailored dinner every night.